seguindo ao Cristo ressuscitado. O texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 4, diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei religiosa dos judeus, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo aqui estava falando da referência que há no casamento, em que quando você se casa com alguém, você passa a pertencer a este alguém, e o Cristo ressuscitado, portanto, é o nosso marido, é o nosso noivo, é o cabeça desse corpo, dessa união que nos faz ser uma só carne com Ele. Então, dessa mesma forma, no casamento com Cristo, na união com Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ultrapassou os limites da religião judaica e que estabeleceu uma nova forma de lidar com as coisas de Deus e que estabeleceu a fé. E quando a gente fala de viver diante de Deus pela fé, nós estamos falando de fato, de verdade, de vivermos daquilo que é invisível, é intangível, a gente não consegue tocar, mas a gente consegue viver na realidade. Fé é isto, é você saber que Deus está contigo, que você está com Ele, que você está debaixo do sangue de Jesus, que você já foi ungido, não com o azeite, mas que você tem a unção. Fé nos traz essa certeza de que a gente já foi purificado, não com água física, mas com a água da palavra, com o agir de Deus. A fé nos faz ter a ideia de que nós não fomos circuncidados no corpo, mas a gente foi circuncidado no coração, e que pela fé, no mundo intangível, invisível, a gente vive a realidade de Deus para os nossos dias. Deus está aqui nesse exato momento, Deus está sendo celebrado, Deus está sendo cultuado, e Ele está falando conosco através dessa palavra. Isto é fé. E conforme Paulo quis mencionar nesse contexto, ele quis dizer isso: nós já estamos casadas com esse novo marido, esse Cristo, dessa nova dimensão, desse novo status, desse novo degrau, desse novo patamar. Nós estamos casadas com um Cristo que não é apenas, pelo menos de 2020 anos para cá, uma vez que Ele morre na cruz e ressuscita, Ele não é apenas o Cristo rabino, mestre de seus discípulos. Ele não é apenas um religioso, ele extrapolou as esferas da religiosidade. Na verdade, quando você pega Apocalipse, você vê que o mesmo Cristo que andou nessa terra, hoje Ele está no trono celestial, reinando, e um dia nós vamos dizer com todos os anjos e todos os seres viventes: Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque esse é quem Ele é hoje, já hoje. Então nós pertencemos a este Jesus. Se seguimos a Cristo, seguimos a este Cristo já ressuscitado. Estou enfatizando isso por quê? Porque a nossa tendência muito natural, quando a gente se converte ao Senhor, ou melhor dizendo, quando a gente é convertido, por Ele, quando a gente é trazido para o caminho do Evangelho, a tendência natural que a gente tem é de, ao observarmos as histórias bíblicas, e principalmente os relatos a respeito de Cristo, a nossa tendência natural é imitarmos as ações de Cristo. Afinal de contas, Ele estava lá na Palestina, pregando a paz, anunciando o amor.
estabelecendo novas maneiras de lidar com gente pecadora. Jesus se sentava na mesa dos pecadores, Jesus conversava com gente que eram personas não gratas, eram pessoas que ninguém gostava, pelo menos os judeus não gostavam. Apesar de tudo isso, a gente vê o Cristo, a gente viu isso semana passada, o Cristo que começou os seus primeiros passos de missão, de vida ministerial, jejuando por 40 dias. A gente vê o Jesus de Nazaré subindo aos montes, até encorajando os discípulos a orarem pelas madrugadas, e eles não aguentavam, coitados. Ele dizia: pelo menos uma horinha comigo, seus preguiçosos. A gente vê o Cristo se batizando, a gente vê o Cristo envolto a todo aquele sistema da unção com óleo, das cerimônias, dos sacrifícios, das ofertas. A gente vê este Cristo relatado na Bíblia. Volto a dizer, a nossa tendência natural é procurar imitar todos esses passos. Mas o apóstolo Paulo está deixando bem claro que a gente se casou com um outro Cristo. Um Cristo, que eu volto a dizer, que extrapolou a esfera da religião. Em vez de hoje ficarmos presos à mera religião, a gente pode extrapolar essa esfera. O Deus Altíssimo, o Deus que criou todas as coisas, Ele pode ao mesmo tempo estar lá no trono dele e habitar aqui os nossos corações. Isso só foi possível por causa dessa nova dimensão, desse novo tempo que o Cristo ressuscitado estabeleceu. Que o Cristo ressuscitado inaugurou. Então, se a gente quer dar frutos para Deus, se a gente quer ter uma vida agradável diante de Deus, a gente deve ter uma intimidade cada vez maior, não com o Cristo histórico, não com o Cristo judeu, mas a gente precisa ter uma intimidade maior com esse Cristo ressuscitado. Diga isso, Cristo ressuscitado. Ou seja, numa nova dimensão. O Cristo da carne, que foi judeu, e hoje em dia ainda existe a religião judaica, aliás, ela tem sido crescente, as pessoas têm aderido bastante ao judaísmo. Ele ensinado naturalmente por José, ensinado por Maria, e como costume dos judeus, provavelmente ele teve um rabino, um professor, que ensinou ele o passo a passo da vida judaica. O Cristo da carne, o Cristo judeu, ele pertencia às obras da lei, às obras cerimoniais. Ele já foi um grande revolucionário, sim. Ele já estendia a mão para os aflitos. Ele falava de paz, ele falava de algumas quebras de protocolo. Cristo, mesmo no tempo da sua carne, ele não era engessado no molde da religião judaica, mas mesmo assim era judeu. E todos os passos que ele tomou, tudo que ele fez, foram de acordo com as obras cerimoniais da antiga lei religiosa. Já o Cristo ressuscitado, não, ele pertence ao que a gente vê na Bíblia sendo chamado de novo pacto, de nova aliança. Se existem obras, nós somos obrigados a dizer que essas obras são obras da fé. São atitudes coerentes com a fé. E aí eu vou lhe mostrar agora o contexto de Romanos 7, versículo 4. Olha lá. Ora, a mulher casada, versículo 2, né? Olha, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem.
Porém, vamos ao caso da viuvez. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Eu vou lhe dar o exemplo prático aqui. Paulo, nesse texto, ele não está falando da lei do divórcio, que existia e existe. Alguém pode até perguntar, mas calma aí, é para divorciar, pode, não pode? Na verdade, o próprio Moisés lá atrás estabeleceu divórcio porque as pessoas não conseguiam cumprir o compromisso que tinham estabelecido com seus cônjuges. Sabe por que a gente se divorcia? Sabe por que o ser humano se divorcia? Porque é duro de coração. Então, é um escape para uma dureza de coração. Eu não consigo manter meu compromisso, eu me divorcio. Paulo não estava falando da lei do divórcio, ele estava falando da lei da viuvez. E às vezes os crentes pegam esse texto e dizem, então, quem se divorciou está adúltero para sempre. Não está falando de divórcio, ele está falando do exemplo da pessoa que se torna viúva. E aí, o que ele diz? A mulher que está com o marido vivo, se ela... como é que eu posso dizer isso aqui de forma elegante? Se ela pular a cerca, não, essa não é a forma mais elegante, né? Se ela ultrapassar os limites com o marido ainda vivo, óbvio, o texto é muito claro, né? O versículo 13 diz, será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, ela se unir com outro homem. Porque se a pessoa está casada, está casada. Não estou falando da lei do divórcio. Eu estou falando do caso de ter um marido vivo e ter um relacionamento com outro. É óbvio que é adúltera. Agora, se esse marido com quem ela está casada morre, a lei da viuvez dava o direito daquela pessoa casar-se de novo. Por que isso? Porque algumas pessoas pensavam, a pessoa que casou com alguém e esse alguém morreu, ela está presa com aquele... Eu ia dizer defunto, mas não querendo dizer, já dizendo, ela está presa àquele defunto para o resto da vida. E aí veio Paulo dizendo, calma aí, a lei regular é essa aqui. Se a pessoa fica viúva, ela tem o direito de ter outro casamento. Sim ou não? Sim. Não pode ter o marido vivo, não ter sido separada do marido, não ter feito o divórcio, ainda legalmente estando casada, não pode ultrapassar os limites. Ou alguém aqui aceita isso assim de boa vontade? Você tem o seu marido, você tem a sua esposa, você gostaria que ele tivesse essa ideia? Amor, eu vou ter umas aventuras. Vai lá, meu amorzinho, tenha as suas aventuras. Depois você analisa se valeu a pena, se não valeu. Ninguém deixa isso aqui passar barato. Né? Estando o marido vivo, pulando a cerca, tendo um relacionamento com outro, isso é adultério. Olha o versículo 4. É dessa forma, meus irmãos, que também vós morrestes relativamente à lei. Lei não é a lei civil, é a lei religiosa. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. No caso que Paulo usa, ele diz assim, vocês tiveram um primeiro marido que foi morto. Vocês estão agora viúvas. Ou viúva, igreja viúva. Mas vocês agora já têm um novo casamento com o Cristo que ressuscitou. Uma vez casada com o Cristo ressuscitado, eu não devo ter mais nenhum tipo de relacionamento com o Cristo da carne, o Cristo histórico, o Cristo judeu, o Cristo homem. É simples assim o texto de Paulo. Então, essa é uma das grandes verdades a serem reveladas dentro do plano bíblico
para o novo pacto, para a nova aliança. Qual é essa grande verdade a ser revelada? Quem é Jesus hoje para nós? Eu não falei antes que a nossa tendência quando a gente se converte ao Senhor, é a gente pegar o histórico bíblico e imediatamente copiar todo um padrão da religiosidade judaica. É uma tendência nossa. Mas Paulo vem alertando em inúmeras passagens bíblicas, em inúmeros livros, sabe? Ele vem dizendo, nós pertencemos à fé, nós somos do Cristo que ressuscitou, nós pertencemos a um outro marido. É um assunto bem estranho, porque ele diz, a gente teve o Jesus Cristo humano, da carne, morto, agora ficamos viúvas e a gente já casou com o Cristo ressuscitado. Então, que você não se relacione nem emocionalmente, nem por qualquer outro tipo de ligação com o Cristo histórico. Que você viva a fé. Mas calma aí, bispo. Vamos apenas copiar o que ele fez para firmar o ministério dele. Vamos copiar aquela atitude de fazer um jejum de 40 dias, 40 noites, pelo menos para iniciarmos novos membros, novos pastores, novos diáconos. Vamos fazer o jejum que Jesus fez. Não, você está casada, eu digo como igreja, você está casada com um Cristo já ressuscitado. Não tenha nenhum tipo de vínculo com o Cristo religioso, o Cristo que era judeu. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ungir com azeite, porque a unção, ela impacta a vida da pessoa. Quando unge, Deus passa por ali. Não, vamos manter o seguinte, vamos manter o padrão da fé. Nós já temos a unção, que é o próprio Espírito dentro de nós. Em vez da gente lançar a mão do vidrinho de azeite, porque isso na verdade pertencia ao Cristo humano, Cristo da carne. É como estar casada com um novo marido e ter sempre guardado aqui no fundo do coração, ou pelo menos no bolsinho de dentro aqui, as fotos do marido defunto, do marido antigo. Eu não sei que forma mais clara, né, Paulo poderia ter usado para dar esse tipo de exemplo. Se nós já estamos casadas, aliançadas com o Cristo que venceu os grilhões da morte, então a gente não pode mais voltar a uma cerimônia de circuncisão. Por isso que a circuncisão é no coração. A gente não pode mais voltar a uma cerimônia de purificação com água, porque a gente já foi purificado em Cristo. A gente não pode mais voltar às cerimônias antigas que tinham a sua importância, tinham a sua relevância, mas serviu até um tempo, até que Cristo cumprisse todos os itens da lei, aliás, em nosso lugar. Então ele cumpre tudo, morre na cruz do Calvário, e Paulo vem dizendo que agora nós não pertencemos mais a este marido que morreu, a gente pertence a um outro, que na verdade é o mesmo, porém dentro dessa nova dimensão, a dimensão da fé, a dimensão da graça, a dimensão de você não estar preso numa redoma religiosa, a dimensão que extrapola os sentidos humanos. Deus está aí no teu coração agora e você não fez nada para merecer isto. A gente pertence a este modo de agir, o modo da fé, o modo da graça, o modo da misericórdia de Deus. A gente não matou um animal, a gente não aspergiu o sangue do animal para sermos perdoados. Fomos perdoados pela morte de Cristo, e essa morte serviu de uma vez por todas. Então eu não posso, nesse novo casamento, ter um relacionamento com outras coisas quaisquer. E eu preciso entender quem é Jesus hoje. Bom, eu vou te levar uma passagem bíblica que é de Mateus, capítulo 16. E parece estranho, né? Se Mateus, Marcos, Lucas, João, até o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, se esses livros apenas relatavam coisas, bispo,
de como era a religião naquele momento, de como o cristianismo estava começando, mas mostra muito mais ações do Cristo antes de morrer. Bispo, eu já entendi que Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, não é para ser totalmente copiado. Eu não tenho que ir em busca de uma imitação daqueles padrões. Então, como é que o Senhor vai me mostrar em Mateus indícios de quem é Jesus hoje, de quem é Jesus agora? Eu vou te mostrar os mesmos indícios que ele mostrou para os discípulos, ou pelo menos queria mostrar, e muita gente não via. A gente está voltando no tempo, e eu vou lhe mostrar aqui, Mateus 16, 13. Jesus nos tempos da sua carne, Jesus religioso, mas um Jesus que já estava abrindo a janela, abrindo assim uma fresta, para que as pessoas entendessem quem ele era de fato. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Filho do Homem era um codinome que ele tinha, as pessoas chamavam ele dessa forma. Então assim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou, hein? Versículo 14. E eles responderam: olha, mestre, uns dizem que o Senhor é um novo João Batista. João Batista já tinha perdido a cabeça. O Senhor está aí sendo a representação de João Batista. Outros dizem assim: esse Jesus aí de Nazaré é um novo Elias. Elias de séculos e séculos para trás. Outros ainda dizem que o Senhor é uma representação do grande profeta Jeremias. Que coisa ilustre, né? Imagina você hoje ser considerado por alguém com paridade, né, com igualdade com alguém que foi muito ilustre. Ou alguns dos profetas. Eu repito aqui esse versículo 14, né? Uns dizem que o Senhor é João Batista, o João dos batismos. Outros Elias, o Elias do altar, do holocausto, o Elias da unção. As referências que eles tinham para Jesus eram as mesmas referências da antiga religião judaica. Tem gente que está considerando o Senhor como um novo Jeremias. Sabe que Jeremias é esse? O Jeremias profeta, mas também é o Jeremias das lamentações, dos sofrimentos, o Jeremias dos jejuns. Mas tem gente aí que diz que o Senhor é uma representação de outros profetas. Versículo 15, ele olha para os discípulos, ele diz: mas eu quero saber de vocês. O que vocês têm pescado? O que vocês têm percebido de mim? Eu quero saber de vocês, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu quero que vocês entendam e percebam quem eu sou de verdade. Eu não posso ser retratado apenas como mais um profeta. Em outras palavras, estou aqui acrescentando palavras que eu imagino que seria o pensamento de Jesus para falar para eles. Vocês não podem imaginar que eu sou apenas mais um profeta na face dessa terra, como foram os ilustres profetas. Será que a ficha ainda não caiu? Será que vocês já estão percebendo que eu ofereço a vocês, eu vou oferecer a vocês uma nova dimensão? Vocês não vão precisar me copiar, me imitar, conforme a gente vem imitando e copiando os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, e entrando ali no ritmo da cartilha judaica. Vocês percebem o que de mim? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro, sempre respondão, afoito, entrando na frente de todos, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não é que ele acertou? Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ô Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Você está começando a entender, Pedro. A gente está falando de Mateus, onde Jesus ainda estava lá com os discípulos, cumpridor
das regras religiosas. E, é claro, ele foi até o seu último ponto, em que ele morre na cruz. E para nós está muito bem claro, né? Esse Jesus judeu, religioso, morreu e o nosso relacionamento com ele também morreu para a antiga lei religiosa. Agora a gente pertence ainda ao mesmo Jesus, Pai de todos. A gente ainda pertence ao mesmo Jesus, Criador, mas não no formato religioso. A gente pertence ao Jesus que ressuscitou. E ele estava lá dando dicas. Estão dizendo que eu sou o quê? João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer outro dos profetas. Eu quero saber de vocês. Aí quando ele morre e ressuscita, ainda mais quando envia Paulo, o apóstolo, que a gente leu aqui o texto de Romanos, né? Quando ele envia Paulo para abrir os olhos da igreja, aí, amados, já são 2000 anos que se passaram, que a gente devia estar careca de saber dessas coisas, que a gente não pode ter um relacionamento com o Cristo histórico. Jesus tinha voto nazireu, de deixar os cabelos grandes. E tem gente que quer copiar isso. Jesus fazia as peregrinações, ele ia para a cidade santa, ele voltava para a cidade dele. Quando ele tinha 12 anos, inclusive os pais dele voltaram para a cidade, ele ficou lá em Jerusalém. Parecia que estava perdido, mas estava lá ensinando os rabinos. Então, a gente não precisa copiar esse padrão, porque eu vou dizer uma coisa, os crentes de hoje, os evangélicos de hoje, têm uma paixão por se tornar tudo aquilo que está relatado na Bíblia. Eles têm uma paixão por se tornar judeus, que se deixar, ele põe o quipá, aquele chapeuzinho do judeu, ele põe a estola sacerdotal, ele põe a estrela de Davi aqui, acende os 7 castiçais na porta de entrada. Igreja cristã, igreja evangélica, protestante, né? Tem um monte assim. Aí na porta ele põe a mezuzá, aí você passa ali. É todo um ritual que serviu muito bem para doutrinar o povo antigo, que Deus estava lá nos céus tomando conta de tudo. Porém, ao longo dos anos, esses religiosos ficaram presos a essas coisas. Se você vai numa sinagoga judaica, né, dos judeus, se você vai numa cultura judaica e você tira o castiçal aceso, e você tira a estrela de Davi, você diz para ele assim, não usa esse seu chapéuzinho, você está cometendo um desagravo muito grande. Hoje, a religião judaica serve para isso, para fazer com que as pessoas se prendam às coisas divinas por coisas materiais, físicas. Se você tirar os elementos, se você tirar os souvenirs, se você tirar as peças, os utensílios, o cara fica num desespero, meu Deus me abandonou. A mesma coisa se refletiu ao longo dos anos para a vida cristã, a vida evangélica. Tem igreja que, se você tirar o vidrinho de óleo do contexto, a pessoa acha que não voltou para casa ungida e abençoada. Se você tirar a água abençoadora e tal, a pessoa fica no desespero. Meu Deus, hoje eu não fiz o tratamento com a água. Há igrejas que até misturam coisas, ou do judaísmo, do catolicismo, misturam coisas das religiões africanas, e é tudo uma grande miscelânea. Mas que a gente precisa entender, nós não estamos presos nessa redoma, nessa esfera religiosa, nós não estamos presos a isto para nos conectarmos a Deus. Se a gente quer frutificar para Deus, era a proposta do primeiro versículo que a gente leu, né? Se a gente quer frutificar para Deus, a gente precisa ter um relacionamento íntimo com o Cristo ressuscitado, através da fé somente. Então, nós não podemos apenas conhecer coisas a respeito dele, a gente deve conhecê-lo plenamente.
Conhecer plenamente Jesus dá segurança para o teu coração. Você sabe que Ele venceu os grilhões da morte, você sabe que Ele está reinando, você sabe que Cristo vive, você sabe que Ele te garante a tua entrada nos céus. Então, conhecer Jesus, esse Jesus ressuscitado, é ter todos os ingredientes para uma vida frutífera. Você não subiu a montanha, você não virou de cabeça para baixo, você não fez o jejum, você não fez isso ou aquilo, mas você sabe que a tua vida é uma vida conectada com Deus. Então o cristão, ele precisa entender e até mesmo aceitar essa verdadeira identidade de Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos que entender e até mesmo quem nós somos nesse processo. Nós não somos apenas mais algum tipo de súdito e simples seguidores ou servos apenas. Jesus até mesmo chamava os discípulos de amigos. Que coisa mais íntima, mais profunda do que um líder religioso dizer: em vez de vocês serem meus discípulos, seguidores, servos, subalternos, vocês são meus amigos. É mais uma questão que, como eu estou falando, né, extrapola, vai para muito além dessa esfera religiosa. Jesus morreu cumprindo a lei, a gente também já morreu para esse relacionamento com a lei. Nós não fomos chamados para pertencer ou para seguir ou para nos balizarmos através dessa figura do Cristo da carne. Quanto ao que ele ensinou de ajuda social, quanto ao que ele promulgou de amor, de paz, isso aí a gente imita facilmente, faz parte da nossa conduta. Agora, o que você não precisa imitar no Cristo das histórias da Bíblia? O quanto ele foi religioso judaico. Mas, bispo, é o meu sonho. Aliás, eu gostaria muito, já pedi a Deus para eu morrer e nascer de novo, e nascer lá na Palestina, sendo um judeu com sangue de hebreu. Esse seu sonho aí é impossível, já era. Você nasceu aqui, você é ocidental, você é brasileiro, você não tinha nada a ver com o povo de Israel. E mesmo assim ele te alcançou. Você quer o quê? Isso é algo maravilhoso. Vivermos esse relacionamento, vivermos essa graça. Se eu quiser me relacionar com o Cristo da carne, eu estarei numa espécie de adultério espiritual. Porque para Deus já considerou isso. O primeiro marido, Cristo religioso, morreu, e para Deus um novo casamento foi feito com o Cristo que ressuscitou. Então, se eu já estou casada com o Cristo ressuscitado e gosto de ter algum tipo de relacionamento com o Cristo que já foi religioso, que morreu, que pagou o preço, e gosto de trazer para a minha vida as atitudes que ele tinha. Estou falando de rituais cerimoniais, de coisas da religião. Eu estou em uma atitude muito agravante. Eu estou em adultério espiritual. Que loucura isso! Exatamente isso. Aí Paulo diz aos Gálatas capítulo 5, versículo 2: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vamos entender isso aqui. O que é se deixar circuncidar? É receber e aceitar tudo aquilo que a religião judaica impõe. É que a circuncisão é o principal símbolo de aliança com Deus. É feito só com os homens, é feito só com os meninos. Ao 8º dia de nascido, a família, a mãe, o pai, os padrinhos levam para o sacerdote, levam para o rabino, e o rabino faz a circuncisão no menino. Como a principal cerimônia é a circuncisão, então assim, Paulo diz: se você se deixa levar pelos dogmas da religião judaica, se você se apoia nisso, se você acha que a tua aliança, o teu selo com Deus, vem de uma cerimônia, sabe com quem você se casou, esse Cristo ressuscitado?
Ele não vai gostar disso não. E Cristo de nada vos aproveitará. Quem gostaria de trair a esposa ou o marido aqui? Ninguém, né? Aí eu digo para você, você já está casada, estou usando a expressão feminina, você já está casada com o Cristo ressuscitado. Quem gostaria de trair o Cristo ressuscitado por um encontro com o Cristo religioso, o Cristo humano, o Cristo histórico? Então, se alguém lhe disser assim, não, é que a gente faz o que faz, as cerimônias que são realizadas, são só para a gente aparar certas arestas, sabe? É assim, o ladrão da cruz, quando disse, Jesus, tem compaixão de mim, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve a chance de fazer o que a gente tem a chance de fazer. Já que a gente tem a chance, vamos fazer. Calma aí, não entendi muito bem. O jejum serve para quê? Para fortalecer a pessoa espiritualmente? Então é por isso que eu vou fazer um jejum? Ou o fortalecimento espiritual não vem da parte de Deus? Isso foi matéria da semana passada, né? A unção é a unção verdadeira? O Espírito Santo mora dentro de nós? Ou eu preciso de uma unção com óleo aqui? Qualquer tipo de cerimônia, de purificação com água, etc. Será que ela já não foi feita pela fé? Ou eu preciso me purificar? Às vezes chega ao cúmulo, vou falar especificamente aqui do batismo cristão, em que algumas pessoas dizem assim, o indivíduo que foi convertido por Cristo, ao se batizar, ele consagra, ele firma a salvação dele. Algumas igrejas, de forma louca, afirmam que o batismo em águas é um complemento da salvação. E aí dizem assim, o ladrão da cruz só não teve que descer da cruz para ser batizado porque não tinha tempo. Mas quem tem tempo tem que fazer. Não, a gente estaria tendo um relacionamento com o Cristo histórico. Enquanto que o Cristo ressuscitado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, já nos salvou, já nos resgatou. A gente só não viu isso fisicamente porque a gente ainda está aqui. Mas um dia a gente vai ver isso, a igreja sendo levada para os céus. Quer dar um lindo aplauso? Um dia a gente vai ver isso. O nosso corpo sendo transformado num corpo glorioso. Então eu não devo, faz parte da minha responsabilidade, faz parte do meu compromisso. Eu não devo ter nenhum tipo de relacionamento com o Cristo histórico. O sacrifício perfeito foi dele, o esforço totalmente foi dele, o preço já foi pago por ele. Não há nada que eu possa fazer hoje na minha performance religiosa que alcance mérito diante de Deus, que me purifique, que faça qualquer coisa. É como diz Hebreus 7,12, né? Pois quando se muda o sacerdócio, e o sacerdócio antigo foi mudado pelo sacerdócio do Cristo ressuscitado. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, mudou o sacerdote, mudou o sacerdócio, mudou também a lei. A gente não precisa viver como religioso judeu, a gente não precisa viver nem como religioso tradicional cristão, evangélico, cheio de regras, cheio de costumes. A gente tem que viver esse novo sacerdócio de Cristo com novas regras, novas leis. Eu diria que a grande lei desse sacerdócio é a lei do amor, é a lei do respeito ao próximo, é a lei, sabe, máxima de Deus, ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. E qual é a base para esse novo sacerdócio, para essa nova lei? Como é que Jesus foi autorizado a ser um novo sacerdote? O versículo 16 diz, ele foi constituído, não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo, não a ordem de Arão ou de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquela figura divina que apareceu para Abraão. Então, Jesus é dito aqui pelo livro de Hebreus que ele tem um novo mandamento, uma nova regra de um poder de vida que não se dissolve, e o sacerdócio dele é ordenado pelo Melquisedeque.
Portanto, versículo 18, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19 diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, né? Sejamos sinceros, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, a lógica que alguém deva ter no coração e na mente de que por que deve acompanhar apenas o Cristo ressuscitado e seguir apenas o Cristo ressuscitado, a lógica é essa. Aquela antiga lei não foi perfeita, aquela antiga lei serviu por um tempo, ela foi ultrapassada pelo sacerdócio de Melquisedeque, visto em Jesus. Aquela antiga lei não trouxe perdão para ninguém, mas este Jesus trouxe. Aquela antiga lei sempre acusava as pessoas ano após ano dos seus pecados. Agora a gente foi perdoado de uma vez para sempre. Ora, se uma coisa se torna antiquada, se torna fraca, inútil, e a gente tem a esperança de se agarrar em algo novo, a lógica é essa. Mais claro do que isso, não sei mais o que existe. Então a nossa esperança de nos chegarmos a Deus não está numa obra física em que a gente faça algo cerimonialmente. A nossa esperança de nos chegarmos a Deus está nesse Cristo que você não vê agora com os seus olhos físicos, mas que é o Cristo que está vivo, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo que vive. Efésios 1:7 diz assim, nele nós temos a redenção, pelo sangue dele, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A gente precisa entender, eu vou terminar dizendo isso, que somente pelo sangue de Cristo você pôde se chegar a Deus. E é nessa atitude que a gente permanece. Eu estou aqui no colo de Deus pelo sangue de Cristo. Eu não estou aqui porque eu fiz algum tipo de obra religiosa. Você hoje está religado a Deus porque o Senhor te reconciliou com Ele mesmo. Não foi você que se purificou, não foi você que buscou isso, não foi você que operou isto. Então, amado, não aceite nenhum tipo de cerimonial que não leve que não leva a nada, né? Cerimonial inútil. Não aceite sacrifícios, indulgências ou penitência, ou qualquer rito cerimonial que supostamente te leve para mais perto de Deus. Não aceite isso. Não queira pagar o preço que a religião impõe sobre os crentes. Eu sei que apesar de você não ser perfeito na sua carne, no seu corpo, o teu espírito já está aperfeiçoado. Eu sei que apesar de você, humanamente falando, ser imperfeito e ter aí as suas debilidades, a sua alma já está selada pelo sangue de Cristo. Porque Ele pagou um preço por você, esse preço vale por toda a eternidade. E se você pensar assim, mas se eu tivesse uma experiência religiosa, quando você pensar nisso, lembre de Hebreus 10:14. Se a tua intenção é se aproximar de Deus, é se aperfeiçoar, é purificar alguma coisa, aparar certas arestas, Hebreus 10:14 diz, porque com uma única oferta, a oferta de Jesus, a obra de Jesus, não a tua obra, com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Não há nada que eu possa fazer hoje que me aproxime mais de Deus. Eu já fui aproximado. Mas, bispo, às vezes eu nem sinto Deus. Não sente, mas você sabe. Eu lhe apresentei hoje Bíblia Sagrada. É pela fé que a gente sabe que Ele está perto de nós, mais do que perto, está dentro de nós, se fez um conosco, a gente está casada com Cristo ressuscitado e desse casamento ninguém nos tira, ninguém nos separa, muito menos nós mesmos vamos querer ter um outro tipo de relacionamento fora desse casamento
maravilhoso. Então, se você está casada com o Cristo ressuscitado, você deve seguir ao Cristo ressuscitado. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia.